Da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, e tem outro texto que vamos ler também, que está em Gênesis, e posteriormente nós vamos ler. Então deixa só a Bíblia aberta, Apocalipse 2:10, Romanos 15:4. Diz assim a palavra de Deus: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda o capítulo 15, versículo 4 de Romanos diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, fala, Pai, através da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo ministre em cada coração. Se tem alguém aqui com fastio espiritual, que está sem nenhum desejo de estar aqui ouvindo, mas veio, abre-lhes os entendimentos das suas mentes, dos seus corações, e que este lugar seja tomado pela presença do Senhor, e que os nossos corações estejam famintos e sedentos da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém? Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite é vivendo no limite de Deus. Quem aqui nunca chegou num determinado ponto em que disse em oração: eu só aguento até aqui, Deus? Quem aqui, a não ser essas crianças lindas e maravilhosas que não viveram quase nada da vida ainda, mas que não já parou e disse assim: eu aguento só até aqui, Deus? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque tem gente aqui que poderia até levantar as duas mãos. Quantas vezes nós chegamos a este ponto de falarmos isto? Irmãos, existem dois limites. Alguém pega essa criança na escada, porque é perigoso ele subir sozinho. Isso. Não desce mais, não já é. Fica com a Jéssica. Desculpa aí. É que eu fico preocupado. Essa escada é muito perigosa. Existem dois limites: o limite teu e meu, e o limite de Deus. E nós vamos caminhando. E não se engane, irmãos, Deus permite que nós usemos todo o nosso limite. Amém? Amém. E eu não sei o quanto você tem de limite. Eu assisti, até já falei com os irmãos aqui, aquele filme Gravidade. Quantos irmãos assistiram aquele filme Gravidade? Não assistiram? Que traz uma história de astronautas que estavam lá, e lá no espaço não tem o oxigênio, e um dos personagens tem um tempo X de oxigênio, e se não chegasse na base até o oxigênio ainda ter, certamente morreria. Sem oxigênio nós morremos. Veja como nós somos frágeis. E eu assistindo aquele filme, porque o filme é uma agonia do início até o final. Então é um filme que não dá para você dormir. Então você fica assistindo, meu Deus, começa um negócio, e aí o negócio do ar vai deixando a pessoa aflita, porque você se coloca no lugar da pessoa com pouco ar. E muitas vezes nós vamos caminhando aqui neste mundo, e nós temos o oxigênio aqui, mas às vezes começa a faltar o oxigêno dos nossos limites pessoais. E aí a gente começa a perceber que vai subindo, vai faltando o fôlego de suportar algumas situações. Eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso aqui, mas é impressionante como você e eu percebemos que Deus permite que vá ficando escasso o oxigênio, o nosso tempo. Não sei se você passou por essa experiência, imagino que sim. Acho que eu não sou o único que passou por essa experiência aqui, não é? Mas é uma coisa impressionante. Você percebe que vai faltando as forças, e aí você fica sem chão,
você fica sem perspectiva, você fica sem teto, você fica sem saber e diz assim: pronto, eu já tentei isso, já tentei aquilo, não tem mais dinheiro na conta, não tem mais com quem falar, não tem mais, para a direita não dá mais, para a esquerda também não dá, se eu me sentar me dá uma agonia, se eu ficar andando eu canso. Alguém já esteve vivendo esta situação aqui? Não levanta a mão, não. Que é isso? O que está acontecendo? E chega um determinado ponto que a gente para e diz assim: Deus, daqui para frente eu não consigo mais fazer exatamente nada. E é impressionante como isso ocorre. E quando isso ocorre, irmãos, nisto eu vejo um milagre, que nós somos tomados pelo limite de Deus, e quando Ele percebe que falta ao nosso, e a gente diz aqui numa posição, e daqui a pouco acontece um milagre. Esse milagre, às vezes as pessoas têm esquecido de falar deste milagre, mas este milagre é algo maravilhoso. Nós somos tomados pelo sobrenatural de Deus, e nós continuamos andando, e aí daqui a pouco você se vê lá na frente, você chegou ao destino onde você pensou que não chegaria, e você olha para trás e diz assim: até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Aleluia. 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 Até aqui Ele me ajudou. Então, mas eu declarei que o meu limite acabou. Então declara, irmão, declara, porque o teu acabando, aí você tem a convicção e a certeza de que ali foi Deus mesmo. Amém? Ali foi Deus mesmo. E o povo de Israel fazia algumas coisas que nós devemos fazer também. Tem um povo aí que vai para os extremos e fica aí querendo trazer alguma coisa da lei mosaica e querendo praticar junto com o cristianismo, mas não é isso que eu estou dizendo. De uma forma simbólica, nós podemos fazer isso também. O povo tinha uma dificuldade que ia além das suas forças. Não havia ponte, não havia nenhum barco, não havia nada que aqueles homens pudessem passar de um lado para o outro daquele rio Jordão. E aí a palavra de Deus diz que o povo estava perplexo, havia algo que ia acontecer muito grande lá na frente. Deus haveria de derrubar as muralhas de Jericó, mas havia um rio antes das muralhas de Jericó. Eu não sei o que você está passando agora, não preciso saber, somente Deus precisa saber, mas eu não sei se Deus está preparando você para derrubar alguma muralha, e de repente você está diante do rio Jordão e você não sabe o que fazer para atravessar. Mas eu quero te dizer, o Deus que foi ontem e ajudou o povo a atravessar no passado, Ele é hoje, Ele está neste lugar. Este rio que você está vendo, que eu estou vendo, Ele não é maior do que o nosso Deus. Ele vai abrir ao som a ordem de Deus, e Deus disse que Ele ia abrir. Ele abriu, o povo passou ali naquele rio. E diz a palavra, nós precisamos aprender isso, que o povo pegou dali, pegaram-se 12 pedras e levou lá no fundo do rio e levou para se montar um altar. Aleluia. Sabe o teu motivo de gratidão e o meu também, para que serve? Para nós montarmos um altar, um altar de gratidão a Deus. Olhando para trás na tua vida, você lembra de algum livramento? Amém? Todos. Olhando para trás, você lembra de alguma cura que Deus operou em você? Amém. Coisas simples. Coisas graves.
Ele é assim mesmo, Deus é assim mesmo, Deus é assim mesmo, todo poderoso. Amém. Ele é fiel. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Tem hora que ele fala assim com você. Ele te acalma a alma. E tem hora que ele fala: levanta daí! Pastor louco. Mas ele faz assim. Quem nunca tomou um susto de Deus? Quem não tomou aqui? Quem nunca tomou? O que foi? Foi Deus. Foi Deus. Você está desorientado. Foi Deus. Foi Deus. E ele é maravilhoso. Deus que me acordou. Que me acordou. Posso contar um testemunho? Eu posso contar um? Já faz muito tempo, eu era recém-casado. Faz muito tempo. Eu acordei no meio da noite assim, como eu não costumava acordar, porque eu quando eu era mais jovem, e eu também durmo bem ainda, não posso me queixar. Eu deito logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Amém. De você também. Amém. Mas eu dormia mais. Eu vinha cansado. Eu trabalhava na Ford, na fábrica da Ford, lá em Recife, mais precisamente em Jaboatão, e eu chegava em casa muito cansado. Trabalhava na linha de montagem de parte elétrica dos veículos, né? Faz tempo isso. E eu muito cansado, chegava em casa muito cansado. No meio da noite, assim, igual a irmã está falando, eu não esqueço nunca mais disso aí. Havia uma onda de ladrões lá em Recife, que eles vejam bem, que eles se disfarçavam de mulher mesmo, colocavam um pano na cabeça. Lembra aquelas mulheres lá do norte? Um pano na cabeça, colocavam uma saia. Gente, vê se pode isso. E eles colocavam uma saia, uma blusinha, colocavam o sutiã, enchia sei lá do que, e colocavam. E aí eles iam pela rua, e um ia no papel de homem mesmo, né? E o outro ia disfarçado de mulher. E aí, se você vinha no local escuro, vem um homem ou uma mulher, você não vai se importar. E eles iam, às vezes, de mão dada, um braço em cima do outro, e eram dois homens, dois ladrões. E eles assaltavam as pessoas assim. Já pensou, não? Eu fingia que estava se abraçando. Aí, quando a pessoa passava, pensava que era um casal. Aí, é um assalto. Aí, pronto, saíram os dois para lá. E estava uma onda assim. Irmãos, quando eu acordei, tinha uma janela para a rua assim, a minha casa era uma cerca de madeira assim, bem bonitinha assim, aquelas madeiras pontudas assim, e tinha um portão assim, e eu acordei assim, no meio da noite, eu falei, eu acordei agora, sabe quando você acorda assim, parece que um barulho que você ouviu, aí eu acordei, e eu fui no banheiro, falei, sempre que eu precisava ir no banheiro, eu acordei. E que eu nunca fazia, se eu saía do banheiro direto para a cama, buf, aí desmaiava de novo. Mas dessa vez não, eu fui na pontinha, abri assim a janela. Irmãos, a cerca ficava próxima, tinha um camarada, e ali não era uma mulher, porque a fisionomia a gente já percebia, estava lá em frente ao portão, olhando para dentro de casa assim. Olhando para dentro da minha casa. Eu não acho que isso foi uma coincidência. E aí eu, mais que imediatamente, não fiz nada, fiquei acendendo e apagando a luz assim. Aí o cara se tocou, viu que tinha luz, né? Eu abri de novo, aí eu já tinha ido embora. Eu percebi que foi Deus que fez aquilo. Percebi que foi Deus. Então, tenha gratidão no seu coração. Tenha gratidão no seu coração. Porque Deus, aqui ele está falando na palavra dele, ele está orientando, dizendo assim, olha, naquela época morria muita gente por amor a Cristo, por amor a Deus, e disse assim, no livro de Apocalipse, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, e morria muita gente lá na prisão, eram jogados por leões, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. A tribulação de 10 dias, ela é contada pelo Senhor, a tua tribulação, viu, querido? Viu? Ela é contada pelo Senhor. 10 dias, 20 dias, um mês, um ano,
5 anos, desculpa aí. 10 anos, Amém. desculpa. Eu não sei quando vai terminar. Mas ele diz assim, olha, seja fiel 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. Ele diz assim, seja fiel até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida. Amém. Você recebe o descanso do Senhor nesta noite? Amém. Glória a Deus, Jesus. Recebe o descanso do Senhor nesta noite? Porque você precisa continuar a caminhar. Amém? Amém. Você precisa continuar a caminhar. Só mais 2 coisas importantes aqui. O exemplo. Esse texto você pode averiguar lá em Gênesis capítulo 21, de 14 a 17. E Deus não faz acepção de pessoas. Sara era estéril, mandou Agar se relacionar com seu esposo, porque isso era um costume da época. Isso poderia ser feito para gerar filho quando a mulher principal, que era a Sara, era estéril. Poderia oferecer a serva para gerar descendência. A Agar, já ouvi tantas mensagens que desce além em Agar, mas ela obedeceu a senhora dela e fez o que ela mandou. Não foi assim? Foi. E aí teve um filho, só que ela não foi humilde e começou a zombar da autoridade. Esse negócio de zombar da autoridade, irmãos, é negócio para se complicar com Deus, viu? E ela não achou que a mulher tinha aquela autoridade, mas ela tinha, porque quem deu aquela autoridade para Sara foi Deus. Amém? Toda autoridade foi instituída por Deus. E eu aprendi, ainda bem que eu aprendi isso cedo, porque quem não aprende isso cedo apanha para dedéu de Deus, viu? Apanha de Deus. Porque a autoridade que ele institui, ele toma conta daquela autoridade. Porque foi ele que instituiu. Quando é ele. Aí aquela mulher teve um filho, ficou zombando da Sara, ficou se achando. Aí o que aconteceu? A Sara falou a Abraão, essa mulher está aqui, faça o que você quiser com ela. Aí Abraão, esse texto está dizendo aí, mandou Agar ir embora com o seu filho, e o filho foi lá para o deserto, e com ela foi junto com o filho para o deserto, com água, com um pouco de alimentação. Acabou a água. Irmãos, ela colocou o filho debaixo de uma árvore, e diz o texto que ela se afastou para não ver o filho morrendo. Agora as mães aqui presentes e os pais, imaginam um negócio desse. Você colocar lá um filhinho seu lá e saber que ele vai morrer, tem tanta certeza que você se afasta para não ouvir os gritos. Mãe, pai, mãe. Diz que o menino chorava, o menino berrava. E sabe o que a Bíblia diz, irmão? O texto diz que Agar se afastou para ver o filho morrer. E aí ela não contava com o limite de Deus para a vida dela. Amém, irmãos? Amém. Você tem que contar com o limite de Deus para a sua vida, senão você está dentro d'água, meu querido. Você está andando só no teu limite, o teu fôlego vai acabar. Já acabou, pastor. Está acabando o teu fôlego, é porque você precisa entender, e Deus está lembrando para você que existe um limite dele na tua vida, se você pertence a ele. Amém. Existe, não é o teu limite só não. Você sabe por que você está aí? E muitas vezes eu também, porque nós estamos contando muitas vezes só com o nosso limite. Não pode. Vivendo, você quer viver só no seu limite, ou você quer usufruir do limite de Deus? Amém? Amém? Eu aconselho você a usufruir do limite de Deus. Eu creio que alguns dos irmãos, estou fazendo, os irmãos sabem que eu não faço isso aqui, aquela sessão de adivinhação, eu vou chamar de adivinhamento, que não existe essa palavra, mas a coisa é tão bizarra que eu tenho que falar isso. Mas
Certamente alguém entrou aqui com esse limite, no meu limite, e você vai sair daqui, não é com o limite do pastor Marinho, não é com o limite do pastor nenhum, mas é com o limite de Deus. Está à tua disposição. Você chegou aqui cansado, sobrecarregado, e quem sabe dizendo assim, eu estou no meu limite. Quando você declarar isso, Deus, Ele entra em ação na tua vida, para que quando você atravessar o Jordão e a muralha de Jericó cair e o mar vermelho ficar para trás, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e vai dizer assim, puxa, no meu limite eu estava lá, ainda lá no Jordão lá. Fala a verdade, se nós chegamos até aqui, é porque nós estamos já desfrutando do limite de Deus, amém, irmãos? Já estamos desfrutando do limite de Deus. Desculpa usar aqui o nome dele, depois você fala para ele que eu usei o nome dele aqui, mas não foi em vão. O irmão Márcio, o médico disse que ele ia até que idade, irmão? 21, tem 41. Tem 49, você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Dando aula na escola bíblica dominical? É limite de Deus. É Deus. É limite de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Ó, tem uma caminhada maior para você aí no limite de Deus, tá? Não para por aí, não fica por aí, tá? Tem uma caminhada maior para você, Senhor. Essas pessoas que o Senhor trouxe até este lugar, eu creio que foram todas conduzidas pelo Espírito Santo. Obrigado por este momento tão especial aqui, junto com os teus irmãos, com os nossos irmãos, e que cada um entenda exatamente o que o Senhor falou nesta noite. E não preciso nem lembrar do nome do pregador, mas que se lembrem que eles podem dispor do limite de Deus para continuarem esta vida glorificando o teu santo nome. E em nome de Jesus. Amém? Amém. Tenham todos uma ótima noite, uma restante noite. E até o próximo encontro, que é o domingo. Tá bom?